aula de matemática. Vamos ver hoje, pessoal, adição e subtração com denominadores diferentes. Adição e subtração de frações com denominadores diferentes. Aí muda um pouco de figura e a gente vai mudar um pouco de formato aqui em nossas aulas, tá bom? Vou mostrar na prática para vocês alguns exemplos de como responder isso aqui numa lousazinha improvisada, tá certo? Para ver se fica mais claro e fica mais didático essa atividade, como é que responde essa atividade, tá certo? A atividade prática, gente, é da página 136 até a 141, ok? Que a gente vai responder. Então eu vou dar com alguns exemplos para vocês e depois eu vou mostrar na prática como que responde a atividade. Vamos lá. Ok, pessoal, aqui estamos. Vamos ver hoje adição de frações com denominadores diferentes. Mudei o cenário, vocês perceberam que agora eu tenho uma lousa, certo? Gente, é porque é um pouco mais complicado, então eu acho que dessa forma fica melhor para você entender, ok? Então preste atenção, eu vou dar exemplos para vocês. Estamos na página 135, certo? E eu vou dar exemplo para vocês como é que a gente responde, algumas formas da gente responder com denominadores diferentes. Na verdade, eu tenho duas para mostrar para vocês. A primeira é essa, certo? Que é a mesma que está no livro. Então eu vou mostrar para vocês como é que ele deu o exemplo de responder denominador diferente de acordo com o livro. E a outra eu vou dar outra forma que existe, que é uma forma que é mais geral e que eu acho que vocês precisam saber, tá? Então vamos lá, senhoras e senhores. Usando o exemplo aqui da página 135, ele fez da seguinte forma. Ele quer somar 1/3 mais 1/5, certo? E aí você percebe que os denominadores são diferentes, né? Eu tenho 1/3 e 1/5, né? Denominador 3 e denominador 5. Então são dois denominadores diferentes. Para me somar, senhoras e senhores, eu vou somar essas frações, mas eu preciso encontrar frações, certo? Equivalentes a elas. Eu preciso encontrar uma fração equivalente a 1/3 e uma fração equivalente a 1/5, certo? Porém que elas estejam o mesmo denominador. Como assim? Vamos lá. Eu fiz da seguinte forma. O exemplo que ele dá no livro é da seguinte forma. Eu peguei aqui a fração 1/3, certo? E aqui 1/5. E aí eu fui fazendo frações equivalentes a elas, certo? Para me encontrar uma fração que seja equivalente a 1/3 e uma fração que seja equivalente a 1/5, mas que tenha o mesmo denominador, ou seja, que tenha um denominador comum, certo? E aí foi o que eu fiz, eu fui multiplicando. Para me saber frações equivalentes, eu vou multiplicando. Ó, eu peguei 1/3, certo? 1/3 e multipliquei por 2 primeiro, ou por 2, por 3, por 4 e por aí por diante. Por 2, senhoras e senhores, eu encontrei as frações, né? Multipliquei 1 vezes 2, 2. 2 vezes 3, 6. Então eu encontrei a fração 2/6. Continuei, certo? Aí eu multipliquei por 3 agora. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 3, 9. Encontrei a fração 3/9. E continuei. Multipliquei por 4. 1 vezes 4, certo? Multipliquei por 2, por 3 e agora por 4. Por 4 eu encontrei a fração 1 vezes 4, 4. 3 vezes 4, 12. E continuei. Fiz por 5. Encontrei a fração 1 vezes 5, 5. E 3 vezes 5, 15, certo? E eu encontrei essa fraçãozinha que está de vermelho, porque é a fração equivalente, ok? Por quê, senhoras e senhores? Eu fiz a mesma coisa com o denominador, aliás, com o 5, certo? Fiz o mesmo processo. Então o que é que acontece? 1/5, vamos lá. Multipliquei por 2 de novo. 1 vezes 2, 2. E 5 vezes 2, 10, certo? Aí fiz por 3. 1 vezes 3, 3. E 5 vezes 3, 15, certo? Ó, essa fração 3 quinzeavos, ela é equivalente a 1/5. E essa fração 5 quinzeavos é equivalente a 1/3. Então eu tenho duas frações que são equivalentes e que têm um denominador comum, certo? Então eu pego essas duas frações e vou colocar no lugar delas, certo? Para mim fazer essa soma. Eu só posso somar frações com denominadores iguais. Quando ela tem um denominador diferente, eu preciso encontrar um denominador comum. Então o que é que eu faço? Coloquei aqui, vou colocar de preto. Então, gente, 1/3 mais 1/5 é a mesma coisa que eu somar 5 quinzeavos mais 3 quinzeavos. Certo? Essa fração aqui é equivalente a essa, ou seja, ela vai
vamos somar no lugar dela e essa é equivalente a essa. Então, ao invés de somar com os denominadores diferentes, eu vou somar essa. Quando eu somo essas, é simples, é igual a gente somar com o denominador comum. Vou somar os numeradores e repetir os denominadores, certo? 5 mais 3 é igual a 8. 15, 15, 15, certo? E fração respondida, ok? E aí, agora, gente, eu vou responder de outra forma para vocês, vai dar o mesmo processo, o mesmo resultado, mas um processo diferente, que é tirando o MMC, que eu vou mostrar para vocês agora. Certo, gente? Agora vamos ver de outra maneira aqui como é que responde essa mesma operação, certo? Vou usar as mesmas frações, tá bom? Para responder de outra forma, para vocês verem, na verdade, que dá o mesmo resultado, ok? Ó, a outra forma é a seguinte, eu tenho 1/3 mais 1/5, certo? E aí, senhoras e senhores, para mim encontrar essas frações, certo? Equivalente a elas, sem precisar fazer aquela e multiplicando de uma por uma, eu posso fazer da seguinte forma, certo? Eu vou tirar o MMC. MMC significa mínimo múltiplo comum, certo, gente? Ou seja, eu vou achar o menor múltiplo desses dois números, certo? Qual o menor múltiplo comum desses dois números? Como é que eu sei disso? Eu faço da seguinte forma, eu vou colocar o 5 e o 3 aqui, certo? São os dois denominadores, e aí eu vou multiplicando eles. Aliás, eu vou dividindo eles até chegar no mínimo, certo? Como é que eu faço isso? 5, quando você vai dividir, você só pode começar a dividir por 2, não é isso? Ninguém divide nada por 1, se é 1 é inteiro, tá? Então eu vou começar a dividir por 2. 5 e 2, dá para dividir, 5 e 3, dá para dividir por 2? Não dá, eu não consigo dividir nem 5 nem 3 por 2, então eu pulo por 3. Tem algum número desses números que eu consigo dividir por 3? Tem, o 3, então eu coloco o 3 aqui, certo? E aí o 5, como não dá para dividir 5 por 3, eu vou repetir ele aqui, ok? 3 por 3, 1, certo? Beleza. Vou para o 5 agora. Como eu não consigo dividir 5 por 3, eu pulo para o próximo número, que é o 4. Só que eu também não consigo dividir 5 por 4, eu pulo para o próximo, que é o 5. 5 dá. 5 dividido para 5 dá 1. E esse 1 que está aqui eu já vou repetir, ok? Então, achei esses dois números. Quando eu acho esses dois números, eu multiplico esses números. Vai ficar 3 vezes 5, que dá igual a 3 vezes 5 dá igual a 15, certo? Ó, achei o meu denominador comum. 3 e 5, certo? 3 e 5, aliás, o 15 é o menor múltiplo comum de 3 e 5, certo? Quando eu faço isso, gente, agora eu vou achar os meus numeradores. Como é que eu faço isso? Eu já sei que o denominador é 15, porque eu achei aqui. Então eu já posso colocar ele aqui, ó. 15, tá? E 15. Já coloco ele aqui, vou colocar o sinal de mais. Só falta eu achar quais são os meus numeradores para mim achar a fração equivalente a essas frações. Como é que eu faço isso? Preste atenção nesse processo, gente. Para mim achar os numeradores, eu faço isso. Achei meu denominador, trago ele para cá, agora eu vou achar o numerador. Eu acho o numerador fazendo da seguinte forma, eu vou dividir esse denominador que eu achei por 3, que é o denominador da minha fração, e vou multiplicar por 1. Sempre isso, ó. 15 dividido por 3 vai dar 5, não é isso? 5 vezes 1 é 5. Então achei minha primeira fração equivalente. Mas faço a mesma coisa aqui, ó. Vou dividir agora 15 por 5 e depois multiplico. 15 dividido por 5 vai dar 3. 3 vezes 1, 3. Achei a minha fração equivalente. Então, essas são minha fração equivalente com o mesmo denominador, certo? E aí agora, como está com denominador comum, é simples. Somo os numeradores e repito os denominadores. Então, 5 mais 3 é igual a 8, e 15, 15. Não deu o mesmo resultado da outra operação? 8 quinzeavos?
Então, gente, são duas formas diferentes que você pretende fazer e você aprendendo as duas é melhor para você, certo? E aí a gente vai retomando melhor esses exemplos, certo? Ao longo da atividade. Essa é só a primeira abordagem, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, mas a gente vai continuar fazendo essas atividades, tá bom? Então vamos lá, que eu vou mostrar para vocês como é que responde a atividade depois desse exemplo. Vamos nós! Então, gente, depois dessa aula, certo? Depois dessas duas formas, depois de eu mostrar essas duas formas que vocês têm para responder as frações com denominadores diferentes, vamos aqui ver as atividades, certo? E aí vocês escolhem qual forma vocês vão utilizar. É lógico que eu vou explicar também aqui, gente, e vocês não vão aprender da primeira vez, certo? Exige um pouco de paciência e de treino, que vocês não é tão complicado, ok? Exige um pouco mais de interesse, e tem que existir um pouco mais de interesse, na verdade, por parte de vocês para buscar aprender, certo? Como é que a gente faz aqui então? Depois daquelas duas formas que eu utilizei, vamos lá, vamos para a primeira. Calcule o resultado de cada adição. Então nós temos as adições aqui, certo? Ele já deu as frações com denominadores diferentes, todas, ó. A primeira é 1/3 mais 1/4, 1/6 mais 1/7, 3/4 mais 2/5, 3/5 mais 2/7 e por aí vai, certo? Eu vou responder a primeira com vocês, gente, ok? E aí vocês vão pegando aqui mais ou menos como é que se faz, certo? Vamos lá, ó, só vou responder a primeira, tá? Porque eu já dei dois exemplos, senão o vídeo vai ficar muito longo. Então eu vou responder essa primeira com vocês e aí vocês fazem o restante, ok? E eu ainda vou explicar as subtrações. Beleza, gente? Vamos lá. Então essa daqui, pessoal, nós temos duas formas. Ou a gente tira o MMC, ou a gente faz as multiplicações. Eu vou fazer da primeira forma, porque para tirar MMC aqui com essa canetinha, vai dar um pouco de trabalho, certo? Então vamos lá. Como é que eu faço aqui? Eu vou multiplicando as duas frações até achar um denominador comum, certo? Até achar duas frações comuns. Vou fazer aqui mais aqui na frente para dar espaço, tá? Então eu vou multiplicar primeiro por 2, ó. 1 vezes 2, 2 e 2 vezes 3, 6. Então a primeira fração, o primeiro múltiplo aqui de 1/3, gente, é 2/6, tá? Multiplicando ela por 2, vai ficar 2/6. Vou colocar outra, vamos lá. A outra fração vou fazer por 3. 1 vezes 3, 3. Vai ficar 3/9, tá? 3/9. Vou fazer por 4, que é um 9, tá, gente? Vou fazer por 4. Vou multiplicá-la por 4, tá? 1 vezes 4, 4. 3 vezes 4, 12. Então vai ficar aqui 4/12. Tá? 4/12. Agora eu vou multiplicar essa daqui, tá, gente? 1/4. Multiplicar por 2. Então vai ficar 2. As frações equivalentes a ela. 1/4 é 2. 2 vezes 4, 8. Então fica 2/8. E aí eu vou parar agora, gente. Eu vou parar quando eu achar uma fração que tiver o mesmo denominador de uma dessas, tá? Ó, 2/8 não é, tá? Aqui é 2/6, que é 2/8, então elas não são com os mesmos denominadores comuns. Vamos fazer com 3. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 4, 12. Ó, já achei. 3 vezes 4, 12. Ó, mesmo denominador, ó. Então, as frações equivalentes a essas que têm o mesmo denominador, ou seja, que tem denominadores comuns, é 4/12 e 3/12. Então, elas são comuns. Então, aqui a gente vai substituir essas duas por essas duas e aí a gente soma. Então, vou colocar 4/12, 4/12, tá? 4/12 mais 3/12, não é isso? Mais 3/12. Ou seja, as frações equivalentes com o mesmo denominador, certo? E aí agora eu somo 4 mais 3 dá 7, certo? 7.
e 12, 12. Então, um terço mais um quarto, gente, é igual a 7, 3 a 7, 12, tá, gente? Aqui, né, 12. 12, então fica 7 12avos, certo? Frações, fazendo as frações equivalentes aí, ok? Aí vocês vão fazer a mesma coisa com essa B, com a C, com a D, gente, por aí vai. Ou vocês fazem dessa forma, vai multiplicando aqui, primeiro essa, depois multiplica a outra, certo? Ou vocês fazem um MMC, certo? Qualquer coisa eu volto o vídeo, não dá pra mim fazê-lo aqui agora, senão vai ficar muito longo. Então, gente, essa primeira página é só isso. Você vai fazer até a F dessa forma. A questão 14 é a mesma coisa, tá? Tá no problema, mas vocês vão fazer com 2/5 e 1/8. A mesma coisa que eu fiz aqui em cima, tá? Você vai fazer com 2/5 e 1/8. Ou faz da outra forma com o MMC, tá bom? Gente, aí vai ter a página... A gente vai fazer até a página 141, porque... já vão fazer já junto a subtração de frações, que é a mesma coisa, tá, gente? Mesmo processo, a gente precisa fazer uma das duas formas, tá? A gente vai responder de uma das duas formas. Ó, aqui o exemplo, ele deu a fração 2/3 menos 1/2. Então ele foi multiplicando aqui a fração 2/3, certo? Multiplicou por 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6. E achou essa fração aqui, ó. Certo? Ele multiplicou as outras só para dar exemplo. Depois ele multiplicou 1/2, ó. Por 2, 1 vezes 2, 2, 2 vezes 2, 4. Por 3, 1 vezes 3, 3, 2 vezes 3, 6. E achou essa, tá? Então a fração que ele achou com os mesmos denominadores, um denominador comum, foi 4/6, foi isso? 4/6, está aqui. 4/6, ó, certo? Deixa eu apagar aqui, pronto. E 3/6. Então, elas foram as frações comuns que ele encontrou. E aí, o que é que eu pego? Eu pego essas duas frações agora, ó. Ele colocou aqui, certo? Aí ficou, então, 2/6 menos 3/6 menos 2/6, não é isso? Que vai dar igual, senhoras e senhores, ó, 4/6 na verdade menos 3/6, que dá igual a 1/6, tá bom? Que foi a fração que ele encontrou aqui, ó, 4/6, 3/6, ok? E aí ele fez a continha, resultado final. Então a gente vai fazer da mesma forma aqui, ó, certo? A mesma coisa que a gente fez aqui na página anterior, que era com adição, vocês vão fazer com subtração. Mesmo processo, mesma coisa, tá? E por aí vai, gente. As outras questões não tem, são todas iguais, tá? Toda subtração que vocês vão precisar fazer aquele processo de encontrar primeiro ou as frações equivalentes, depois vocês fazem a subtração, certo? E na aula ao vivo a gente tira o restante das dúvidas, ok, gente? Então vamos lá, mãos à obras aí. O que vocês não souberem, vocês deixam para aula ao vivo, mas tentem fazer tudo, ok? Então vamos lá, tchau, tchau, até a próxima aula, até a aula ao vivo, tá bom? Tchau.